Então fala aí, galerinha que assiste meu canal, beleza? Então, rapaziada, vamos que vamos. Mais um dia abençoado para trazer aquele conteúdo bala para vocês. Galera, do seguinte, tô aqui com o nosso coleiro Anubis, né? O Anubis, vocês lembram do Anubis, pessoal? Postei um vídeo do Anubis aí. Uma máquina de velocidade, uma máquina de fibra. Um passarinho muito bom, pessoal. Porém, a gente estava tendo uma certa dificuldade com ele para ele cantar na roda, pessoal. Ele entrava fuzilando, cantava ali até na vassourada, um pouquinho depois da vassourada, e depois ele estancava. E eu fui avaliando todo o comportamento do passarinho, pessoal, e já tinha notado que era porque ele queria mudar, pessoal. Porque ele já vinha, da primeira vez que eu levei, quando ele chegou pra gente, né, o ex-dono já tava puxando, só que ele também não tava tendo aquele rendimento bem, pessoal, certo? Saia sempre na vassourada ou antes da vassourada. Só que eu acredito que ele já tava querendo mudar. Quando ele veio aqui pra casa, ele ainda caiu umas peninhas logo de cara, mas depois ele suspendeu ordem. E aí eu comecei a levar pra roda e chegou lá, ele fazia a mesma coisa. Ele chegava cantando bem e depois ele desconcentrava e ficava voaçado. E demorou pouco, ele começou a cair pena. Pena, caindo pena. E as penas muito feias, pessoal. Aquelas penas esquisitas. Pena parecendo que a pena tá velha mesmo, assim, zoada. E só que ainda assim eu tava querendo puxar ele botando fêmea nele. Ele fazia a mesma coisa, ele chegava cantando muito, cantando concentrado e depois parava de cantar. Beleza, pessoal, chegou um ponto que eu falei, cara, eu vou jogar ele, porque ele ficava nessa de querer mudar. Aí eu, não, beleza. Da última vez que eu fui querer puxar ele, joguei ele na submissão. Entrou na submissão, caiu pena também. Tirei a submissão, levantou ordem. Ó que bagulho doido. Passando querendo mudar, entrou pra mexida pra submissão, ele caiu pena. Muita pena. Aí eu tirei da submissão, falei, não, vou deixar ele na parceria, vou puxar ele na parceria. Filho da puta vai lá levantar a ordem para a muda. Falei, cara, então é o seguinte, ele quer fazer muda, só que ele não quer perder o território, então a gente tem que forçar ele. Joguei na submissão para ele fazer a muda e vou falar o resultado disso tudo para vocês nesse vídeo aqui. Como é que foi essa muda na submissão. Não foi só ele, tem outros pássaros que ainda estão terminando a muda ali. Eu tirei ele porque ele começou a cantar muito, pessoal. Ele mudou tudo, caiu o rabo, caiu asa, caiu pena da cabeça, pena do pescoço, o bicho ficou todo bagaçado, mano. Parecia que ele tinha ido pra uma guerra, de tão zoado que ele ficou. Mas voltou e já voltou a cantar também, pessoal, certo? Por isso que eu tirei ele, porque ele já tá praticamente já terminado a muda, tá terminando de igualar só as peninhas do rabo aqui, mas já voltou a cantar bem, né? Eu vou falar sobre isso tudo pra vocês no vídeo. Desde já, galera, vem aqui embaixo aquele like esmagadaço. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo. Já segue lá no Instagram, que tá show de bola. Hoje tem caixinha de perguntas, então você que não tá lá no Insta, tá com alguma dúvida, não tá conseguindo resolver o problema do seu passarinho, vai lá no Instagram que hoje é o dia pra você resolver o problema do seu Sheba. Beleza? Vai segurando e vamos pro vídeo. Vamos que vamos, né, galera? Já abençoado aí pra trazer aquele conteúdo bala pra vocês. Segunda-feira, né? Dia amanheceu muito bonito hoje. Galera, é o seguinte, né? Como vocês acompanharam no canal aí, né, pessoal, né? Eu tinha mostrado, né, que a gente tava fazendo um teste dos passarinhos mudando na submissão, pessoal, certo? Mudando na submissão. E foi um teste que eu quis fazer, pessoal. Como eu já falei pra vocês, eu sou curioso, eu gosto de aprender mais, né? Não sou um cara de mente fechada, galera. É desse jeito, é só assim e pronto. Não, galera, a gente vive em constante evolução. E eu gosto de evoluir, pessoal. Eu gosto de aprender. Ainda mais relacionado ao meu hobby, o que eu gosto. Cara, eu fico maluco para aprender mais coisas. E aí, galera, né, escutando, conversando com outros criadores, né, pessoal, conversando com criadores que têm resultado, criadores que estão aí se destacando dentro da categoria que cada um se enquadra, os que estão se enquadrando na categoria de reprodução, os que estão se enquadrando na categoria de torneio e baderna. Eu converso muito, pessoal, com esses criadores, né, e o pessoal falando comigo, né, a respeito dessa questão da muda na submissão, pessoal, certo? Eu sempre tive um receio, pessoal, dos passarinhos mudar todo mundo junto. Eu sempre gostei de cada passarinho mudar no seu ambiente separado, né? Sempre gostei de fazer isso. E galera, sempre tive os passarinhos voltando de muda muito bem, beleza? E aí, galera, né, com essa questão, tava com isso na cabeça já tinha uns dias. Cara, mas e se eu deixar eles mudar junto, mano? O que que vai acontecer? Como é que vai ser a muda desses passarinhos, cara? Será que vai dar merda? Será que não vai dar? Só que aí, galera, de acordo com os resultados que a gente vem obtendo com a submissão, pessoal, nas puxadas dos passarinhos aí, apesar de eu não ser um puxador nato, não sou o cara do torneio, galera, né? Mas quando a gente sobra um tempinho pra brincar, eu gosto de brincar, pessoal. Eu gosto de levar os passarinhos e tal. Não na alta temporada, porque na alta temporada eu gosto de tirar filhote, pessoal, certo? Então eu não vou parar a reprodução pra puxar passarinho.
Porém, eu ainda puxo ainda de vez em quando, que a gente, esses últimos dias a gente tá indo bastante, né? E é uma oportunidade para eu também ver meus amigos aí, tem uma galera que eu só vejo quando eu vou, né? Graças a Deus a gente chega, a gente é muito bem recebido. E eu fico feliz pra caramba por isso, pelo carinho da galera. Ontem mesmo eu fui, cara, tanta gente vindo falar comigo, cara. Eu fiquei muito feliz. Um senhorzinho lá também, eu nem perguntei o nome dele, mas ele veio. O senhorzinho mesmo, falou que assistiu os vídeos do canal, né? A gente conversou bastante lá, muito gente boa, e não só ele, mas todo mundo que tava lá, pessoal, a galera vindo, conversando comigo, trocando ideia, falando dos passarinhos, batendo aquele papo bacana. E aí, galera, é o seguinte, eu aprendendo, sempre aprendendo, conversando com um, conversando com o outro, né, galera, com a rapaziada toda a respeito de submissão. Procurei querer aprender mais sobre isso, cara. Falei, cara, eu vou entender o fundamento dessa mexida, né? E fui atrás, galera, certo? E aí foi que veio essa questão de querer deixar os passarinhos mudarem, pessoal, na submissão. Falei, cara, eu vou fazer um teste. Não com todos, mas com os que já entraram em muda, como a gente tinha muitos pássaros aí que tava querendo mudar, mas não mudava. Falei, cara, é o seguinte, eu vou jogar eles na submissão e vou ver como é que eles vão se comportar, né? O Anubis aqui foi um dos que foi pra submissão também, pessoal, mudou. Inclusive ele ainda tá igualando as penas do rabo ali, né? Tá igualando as peninhas do rabo, mas ele já voltou, já tá bonitão. E aí, galera, o que que rola? Coloquei na submissão. Ele tava com um problema, pessoal, Anubis, eu acho que ele não vinha finalizando bem na roda. Por quê, galera? Porque ele já tava sentindo a muda. Isso aí foi até uma coisa que outro colega mesmo falou. Falou, cara, Tom, mas esse passarinho não tá querendo mudar, mano. Porque ele já vinha dando sinal de muda, pessoal. Desde quando ele chegou, eu já vi... Olha a bitola que esse passarinho tá cantando. Olha a bitola que esse passarinho tá cantando. Eu tirei ele da submissão ontem, galera, certo? Tirei da submissão ontem, porque ele já começou a cantar na submissão, pessoal, certo? Ele já tava cantando na submissão. E eu vou falar pra vocês aqui, pessoal, o que aconteceu de bom e o que eu notei de ruim. Vamos lá, mais ou menos isso. Um lado positivo, galera, da questão da submissão foi o seguinte. Na questão do Anubis mesmo. O Anubis era um passarinho, pessoal, que ele já tava dando sinal de muda desde quando ele veio. Desde quando ele veio, ele tava dando sinal de muda, querendo fazer muda. Só que ele não mudava, ele fibrado demais, sempre se manteve cantando. Aí caía a pena, aí parava de cair pena e subia a ordem. Caía a pena, parava de cair pena e subia a ordem. E sempre com essa questão. Sempre com essa questão de não querer mudar. Joguei na parceria. Foi a mesma coisa, galera, certo? Quando eu botei ele na parceria foi a mesma coisa. Ele não travou. Ao contrário, ele continuou, foi cantando muito. Na parceria. Falei, cara, a parceria pra ele não funciona. Vou ter que jogar na submissão. Joguei na submissão, pessoal, certo? Na submissão, pessoal, ele esfria e esfria muito. Dentro da submissão, ele esfria muito, né? Chega pia mole. E aí eu tinha colocado ele na submissão uma vez, que eu ia puxar ele. O que aconteceu? Ele caiu muita pena, galera, certo? Ele tá batendo a asinha lá, ó, galera. Isso aí ele já tá pedindo é fêmea, beleza? Não saiu de muda, não tá tendo contato com ele. Ele não tá tremendo asa, pessoal. Ele tá batendo asa. São comportamentos diferentes. Tremer asa é uma coisa. Bater asa igual o Belguinha faz, né? Igual o Beija-Flor faz, é outra coisa. É dois comportamentos diferentes. Apesar deles mexer a asa, mas um ele treme e o outro ele bate. Beleza? Vou falar sobre isso aí depois. E aí, galera, o que rola? Falei, cara, se eu jogo na parceria, ele mantém aberto. Ao contrário de esfriar, ele fica fogoso. E não para de cantar. Se eu jogo na submissão, ele esfria muito. O que eu vou fazer com esse passarinho, mano? Falei, cara, como ele tava dando sinal de muda, eu sabia que ele ia mudar, pessoal. Não ia ter jeito, ele ia entrar na muda. Eu falei, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esse passarinho aqui pra fazer a muda, junto com os outros que estão mudando. Aí vocês lembram, né, que eu fiz o vídeo, postei no canal, vários pássaros meus que estavam mudando. Coloquei todos para fazer a muda junto. Peito branco, o Anubis, né, o nosso Viviti, o Trem-Bala. Todo mundo foi para submissão para mudar junto. No começo foi aquelas briguinhas, só que depois eles pararam de brigar, galera. E, galera, olha o que foi interessante. Olha só que massa. Quando eu joguei ele na submissão com os outros, todos os pássaros que estavam na submissão, pessoal, arriaram pena de uma vez. Cara, era tanta pena, pessoal, tanta pena,
que nós, assim, quem olhasse parecia que tinha rolado um homicídio na avicultura ali dentro do quartinho onde eles mudaram. Mas o porquê disso, galera? Vamos lá. O que eu entendi com o que eu fiz, porque eu gosto de fazer, eu não julgo o que eu não conheço, galera. Eu gosto de fazer, entender para depois falar. Tem muita gente que fala sem saber. Fala porque ouviu falar, fala porque ciclano e fulano falou. Eu gosto de... Não, cara, eu quero ter certeza. Isso aí em relação a tudo, em relação aos pássaros, em relação a pessoas. Eu não julgo ninguém sem eu conhecer. Tem muita gente que tem esse problema de julgar as pessoas pelo que os outros dizem. Diz que o cara é um comédia. Diz que o cara não paga, diz que o cara é um pilantra. Cara, já conheci muita gente que diz que na boca dos outros, que na minha, comigo foi 10. E já conheci muita gente que diz que na boca dos outros era uma pessoa maravilhosa e eu achei um pau no cu e nunca mais troquei ideia. Então eu gosto de ter meu próprio julgamento sobre tudo, pessoal. Eu gosto de entender. Não julgar, não vou julgar sem conhecer. Não, vou conhecer para depois poder falar. Enfim, coloquei os pássaros na submissão. Primeiro ponto positivo foi que, galera. Cara, eles esfriaram e derrubaram as penas, foi tudo, galera. Derrubaram tudo, galera. Cara, era pena virada no sabugo. Pensa. Quando eles começaram a derrubar a pena, eles ainda seguraram uns 2 diazinhos. Mas depois começaram a derrubar a pena, galera. Foi tudo, todo mundo junto, galera. Vocês tinham que ver o tanto de pena que era, porque era muito passarinho mudando junto. E aí, cara, caiu pena pra caralho. Foi um ponto positivo que eu achei, pessoal. Por quê? Porque o passarinho fica naquela, nem frio e nem fogoso. Ele fica ali no morno pra frio. Só que ele não entra na muda, mano. Porque ele continua cantando. Então, quando eu joguei na submissão, os passarinhos esfriaram. E aí sim, eles derrubaram as penas, entraram em muda. Olha que coisa top. E foi de uma vez, galera. O Anubis mesmo caiu o rabo de uma vez. Caiu as penas da asa de uma vez. O bicho ficou só sabugo. Ficou feio. Muito feio. Ficou com o pescoço todo falhado. Ficou horrível. E aí, galera, ele foi o primeiro que começou a enxugar a muda, né? Ele caiu, como ele já riou, já tava dando muito sinal de muda, galera. Tava muito cansado já. Ele já riu logo, foi tudo. Vamos lá, galera. Ele foi fazendo a muda, a alimentação bacana. Eu não uso medicação na muda dos meus passarinhos, como eu já falei pra vocês, pessoal. Não utilizo medicação, não acho necessário, porque eu sempre invisto muito em alimentação. Mas isso é um manejo meu. Cada um faz do jeito que achar melhor, galera. Não que o manejo de quem usa medicação tá errado. Longe disso, não tô julgando, não. Eu não gosto, não acho necessário. Porque eu já tive problema de passarinho vinha fazer repasse depois da muda quando eu entrava com a medicação. Então eu não sou muito fã não. No máximo ali eu faço uma vermifugação ali, eu faço um preventivo para coccidiose. E depois disso aí, galera, é só alimentação e trato. Beleza, galera, o passarinho fez a muda. Cara, ele com o rabinho curtinho, galera. Ele com o rabinho curtinho já começou a cantar na submissão, pessoal. E detalhe, quando ele entrava na submissão antes, ele corria. E ele não ficou corrido mais na submissão. Ele começou foi a cantar na submissão. Começou a cantar. E ele não cantava farriando. Ele mudou. Calou mesmo. Ele calou que não cantava nada. Quando ele voltou da submissão, quando ele voltou da muda, pessoal, ele começou a enxugar. Eu acho que ele descansou tão bacana e se alimentou tão bem que quando ele voltou, ele já voltou cantando muito. Então ele estava na submissão e já estava cantando. Falei, cara, vou deixar ele mais um pouco. Deixei ele terminar, né, de pelo menos crescer algumas penas no rabo. Você vê que ele tá com algumas penas grandes ali, ó. Mas tem algumas penas igualando ainda. Falei, cara, eu vou tirar esse passarinho da submissão. Tirei ele ontem da submissão. E o passarinho saiu de muda, pessoal, estralando. Hoje aqui ele tá começando a sentir, pedir fêmea. Quando vocês verem o passarinho batendo na asinha assim, ó, igual o canarinho lá, ó. Tá batendo na asinha lá que nem um belguinha. Aquilo ali, pessoal, ele já tá sentindo falta da fêmea, já tá querendo fêmea. Só que a gente não vai dar a fêmea pra ele agora, não. Vai dar uma segurada nessa emoção dele aí, porque eu vou esperar ele terminar totalmente a muda e ele estourar sozinho. Quando ele, o que eu senti, que ele tá cantando o dia inteiro só. Até o final do dia, sozinho, a gente vai entrar com fêmea com ele e vamos programar para começar a puxar o Anubis de volta. Resumindo, pessoal, o que eu achei dessa muda na submissão? Primeiro de tudo, pessoal, a muda foi muito mais rápida, pessoal, certo? Porque não tinha risco deles ficar cantando, ele já estava na submissão, já era para eles esfriar, eles esfriaram muito. Então a muda foi muito mais rápida. Segundo, pessoal, os passarinhos acabaram mudando tudo de uma vez só. Então o que ia demorar praticamente 6 meses para acontecer, que ia ficar um mudava, outro enxugava e o outro começava. Cara, todo mundo entrou na muda logo, foi junto. Todo mundo entrou na muda junto. Então economizei tempo. Por quê? Porque o tanto de pássaro meu que eu tô aqui, se eu fosse esperar cada um fazer sua muda, né, do jeito que eles queriam fazer com ordem, ia demorar. Então, como eles já riaram logo, eles mudaram todo mundo junto, já voltou. Ô, bitola, menina. Vou falar sobre esse canto dele também.
Outra coisa, galera, que eu achei interessante em relação a essa questão da mudança de submissão, pessoal. Cara, na minha percepção, os passarinhos descansaram mais. Por quê, galera? Primeiramente que você não vai fazer submissão com um porta-ração. Então eu enchi de comida, pessoal, todos os dias. Jiló, pepino, não boto sementeira na muda de penas dos passarinhos, pessoal. Não coloco sementeira, principalmente na submissão também não coloco, porque eles começam a brigar muito e esquentar muito. Então não coloco sementeira. Mas jiló, pepino, talo de couve, macho, a gente colocou tudo para esses passarinhos, pessoal, que a gente podia colocar. Então eles descansaram muito, comeram muito na muda, né? Adquiriram os nutrientes necessários. E galera, eles voltaram a cantar muito cedo, tanto que tem outro na submissão que tá cantando também. Ele tá saindo de muda e tá cantando muito na submissão. Eu já vou ter que começar a pensar em separar ele dali já, porque ele já tá cantando muito, beleza? Então foram pontos positivos que eu encontrei aí, pessoal. Ponto negativo, pessoal, até agora eu não vi. O que eu notei foi que os passarinhos perderam muito aquela ordem de briga. Não estão naquela briga desenfreada, pegando igual maluco, né, pessoal? Eles estão cantando muito fácil, tanto que eles ficam... Agora mesmo foi olhar, tinha um do lado do outro cantando na submissão. Já vou ter que jogar o quê? Mais um parceiro dele na submissão, porque já estão começando a acostumar com a mexida. E tem passarinho que não trava nem que o caralho na submissão. Então a gente vai tirando e jogando em outra mexida para ver se ele trava. Mas eu notei isso, pessoal. Os passarinhos quebraram aquela ordem de briga. Em relação a todo o manejo de submissão, até com questão de puxada, cara, os passarinhos estão cantando muito, pessoal. Cantando muito na roda, né, pessoal? É questão de ajuste agora, só tempo de fêmea. Um pouquinho de detalhezinho na mexida, porque como vocês sabem, meus pássaros não são preparados para torneio. Meus pássaros são preparados para campeada, são preparados para reprodução, não são preparados para torneio. Então a gente está começando a trabalhar esses passarinhos assim agora. Então a gente tem que entender a cabeça dos passarinhos, não é assim da noite pro dia não. O cara que é um jogador de vôlei, mas a partir de amanhã já volta para jogar futebol. Tá entendendo? Tem que ir nas manhas, tem que deixar o pássaro se adaptar. Então é uma mudança muito grande. Olha só quem tá cantando ali, pessoal, Arcanjo, Diamante. E aí, galera, é o seguinte, foi os pontos que eu achei interessante nessa submissão. Alguns pássaros eu vi que esfriaram demais, vai me dar um trabalho para voltar a cantar, que nem no caso do mamute. O mamute ele esfriou muito, dá uns cantinhos perdidos na submissão, mas é muito perdido. Eu vou ter que separar ele, que já tá com um pedaço bonito. Mas no mais, foi isso, pessoal. Os pássaros que realmente se adaptaram na submissão na muda, realmente foram muito bem. Outros já sentiram um pouquinho, né? Estão dando um trabalhinho para voltar. Mas os que gostaram da submissão abriram rápido, que não é o caso do Anubis, vocês viram, ele tá cantando na bitola danada. Ele só não tá cantando mais que ele tá começando a sentir falta da fêmea, olha lá, ó. Essa bateção de asinha ali, aquilo ali, pessoal, já é pedindo fêmea. Quando seu passarinho tá ali, ó, batendo asiata, mas ele é solteiro. Sim, ele começou a bater a asinha ali perdido, tá cantando, de repente para e fica só batendo asa, voando perdido. Tá sentindo falta de uma fêmea, tá querendo fêmea. Beleza? Tamo junto, tropinha, vamos que vamos. Valeu!